O dirigente, muitas vezes o dirigente diz assim, eu não sou maior do que a instituição. Realmente ele não é. Mas ele não se acha melhor do que a instituição, ele se acha a instituição. Tanto é que muitas vezes o clube faz o pagamento dos jogadores, que é obrigação, e diz, ó, o presidente pagou. Não foi o presidente que pagou, pô. Que pagou foi o clube. O cara acha que ele é o clube naquele período em que ele está na presidência. E por achar que é o clube, todas as críticas e observações que são feitas ao clube, o cara leva para o lado pessoal. Roberto, mas essa é boa, porque essa vem de uma forma pequena da gente pensar os nossos clubes, personalista. E isso aconteceu muito na administração do presidente Marcos Barbosa. Não só dele, demais, né? Mas não só dele. Mas é porque ele é uma figura tão, né? Agora, por quê? Folclórica também. Porque ele pega um CRB com uma grande distorção, com um grande vácuo de meses que o CRB não pagava. Mas aquilo tinha uma justificativa. A administração do Serafim, e eu saí antes mesmo de o mandato dos... Recebeu tudinho? Hein? Recebeu tudo? Recebi. Sem problema nenhum. Recebi. Mas aquele momento foi um momento em que eu vi como os donos do CRB podem travar algo. Isso é verdade, viu? E o Serafim foi isolado. Sim. Foi prometido a ele uma série de fatores e ele foi isolado. Outro detalhe. Isso é um capítulo da história do CRB que, se a gente fosse falar, dava uns 3 podcasts. O pós também foi assim. Porque o presidente do CRB se chamava Cícero Santana. Ele se reuniu com os cardeais, ele definiu o plano de trabalho, ele definiu as parcerias, ele definiu contratações, nome de técnico, a estrutura dele já estava autorizada e era o presidente do CRB. Porque o presidente do CRB, ele é decidido por esse grupo. Sim. Claro. Por esse grupo. Tanto é que todo mundo sabe disso. Tanto é que o presidente do CRB é Mário Marroquim. E nunca houve eleição no CRB. Já para agora. Todo mundo sabe. Já para agora. Todo mundo sabe. Então, assim... Tanto é que na própria entrevista o Mário Marroquim disse, não sou eu que me coloco como presidente, é um grupo de pessoas, tal, que nós pertencemos. E o que é que acontece? Como presidente do CRB, entre aspas, o Cícero Santana deu uma entrevista, uma longa entrevista, ao jornal Gazeta, e essa entrevista foi publicada num domingo. Caiu como uma bomba nos donos do CRB. Por quê? Porque o Cícero disse que venderia a Pajuçara. E quando ele disse que venderia a Pajuçara, na segunda-feira, na reunião semanal dos cardeais... Ele foi descartado. E aí se procurou o Marco Barbosa, que a princípio relutou, deu mas contava com o apoio do grupo e aí ele foi para a presidência. E que, inclusive, veio a ter conflitos com esse grupo quando veio a história da venda da Pajuçara. Sim, né? Sim. Só que aí o Marcos Barbosa tinha peito também para isso, né? E aí você teve uma nova ruptura, ruptura que demorou a se sentar, a se entender novamente. Com acusações seríssimas. Com acusações seríssimas. Eu estava no dia. De um lado e de outro. Como setorista. Quem quiser, aí pode pesquisar no Google, que todas as acusações que foram feitas estão registradas. Como setorista do CRB, eu estava lá na reunião, no dia, vi tudo que aconteceu lá, vi depois, um dia depois, eu fui para outra entrevista, que aí era daqueles que foram acusados, e assim... Foi também uma entrevista muito dura, mas essa eleição desse ano
Desse ano não vai ter eleição de novo. Não, A aclamação. A aclamação desse ano, ela tem uma característica diferente. Quem sempre articulou e decidiu O Toroca não tá mais, as eleições no CRB era Walter Pitombo Laranjeiras. E essa é a primeira eleição, é o primeiro momento decisivo do CRB em que o Toroca não está mais entre nós. Toroca está no CRB desde 1964. Estava, né, no CRB. O Toroca, ele era o centro do CRB. Não tinha uma decisão que não passasse ou que o Toroca não fosse ouvido. E mais do que ouvido, que ele interferisse na decisão. Eu tenho um episódio como setorista, que eu já tinha trabalhado com o Toroca na Federação Alagoana de Voleibol, tinha uma relação muito próxima, senti muito a morte do Toroca, e nesse dia, eu na Gazeta, como setorista do CRB, fui acompanhar a eleição. E aí eu cheguei muito cedo, né? Eu ainda fazia o bola quente de lado do BIA CRB, e ele já estava sentado de frente para a praia, ali no parapeito. Onde ele ficava sempre. Onde ele sempre ficava. Eu cheguei, cumprimentei, eu disse: eita, presidente, e aí a eleição? Como é que vai ser? Aí ele, com óculos, olhava assim por cima e dizia: garoto, não tem eleição no CRB. Eu disse: presidente, mas não tem o Gustavo, não é candidato, não está pleiteando ser presidente. Garoto, não tem eleição no CRB, já está definido. Claro. Isso foi quando foi aclamado o Gustavo? Não, foi quando foi aclamado Celso Luiz. Celso Luiz.